Opa! Você viu que o Tietê tá verde, cara? Cara, verde? Verde, cara. E é um negócio que parece que já acontece faz um tempo, mano. Mas onde? Lá em São Paulo? Não. É estranho, mas é aqui na região do Baixo Tietê, aqui próximo da nossa cidade. Cara, e ninguém tem ideia do Tietê aqui no interior do estado de São Paulo, né? Imagina que aquele Tietê canalizado que recebe um monte de afluente da grande metrópole paulistana. Mas não, né? O rio Tietê, quando ele já está encontrando o rio Paraná, é um rio vivo. Um rio, cara, riquíssimo em peixe, em água limpa e também é utilizado para esportes náuticos. Eu lembro uma vez que eu fui numa prainha do Tietê, né? Eu fui com os meus amigos, porque é engraçado isso para falar pra galera que mora ali em Campinas, São José dos Campos, São Paulo. Prainha, curtiu o rio Tietê, cara. Curtiu o rio Tietê. E cara, antigamente lá na região de São Paulo até tinha essas competições, né? E aqui continua tendo. Cara, tem praia mesmo de areia e a galera jet ski, lancha, no meio do Tietê. Agora você falando que o negócio tá verde, tá estranho, com quase certeza é alguma atividade econômica ali em volta que não tá respeitando o rio, né? E provavelmente vai gerar impacto ambiental, tanto naquele local e impacto econômico, porque a galera produz bastante peixe, ainda mais nessa época aí de quaresma que a gente tá chegando. Isso aí que você falou é interessante a gente analisar. Porque o pessoal também acha que o rio corre do Paraná para São Paulo. E não, ele nasce em Salesópolis, que é um pequeno município na Grande São Paulo, e vem em direção ao interior para encontrar o rio Paraná. Então, essa grande quantidade aí, possivelmente, de matéria orgânica que gerou esse processo, vai fazer o quê? Vai em direção ao rio Paraná. E não a São Paulo, porque a galera pensa, né, que o rio tá daqui do interior, né, pra lá. E não, cara. É por isso que chama Baixo Tietê essa região. Baixo Tietê. E lá em São Paulo é o Alto Tietê. Outro ponto também que isso daí pode implicar, cara, eu sou geógrafo, já começa a fazer as relações com as questões econômicas. É o que envolve as hidrelétricas. Você tem várias hidrelétricas lá. Um tempo atrás eu visitei o trecho de Barra Bonita. E lá em Barra Bonita tem eclusa. Você flagra aquele negócio que entra o barco, enche para mudar o nível, porque o rio é de planalto. Lá tava lotado, mas lotado de alga, cara. E aí os barcos tinham que ter dificuldade para transitar ali dentro da... Imagina nas hélices, né? O que devem misturar na hélice lá e atrapalhar a navegação. Cara, será que tá igual lá? Lá? Ou você viu aí, é verde só ou tem alga? Tem alga, tem água. Aqui mostra até justamente esse problema na navegação. Podíamos ir lá dar uma olhada nisso aí. Pô, cara, dá para fazer uma aula interdisciplinar entre geografia, biologia, dá para fazer um recorte de história também, por conta da importância histórica do rio Tietê. Fih, demorou, então, é gabaritagel, não tem boi não. Então bora, final de semana a gente chega lá, eu só alimento minha cachorra e a gente vaza. Cara, partiu, vamos lá. A gente está aqui do lado de uma plantação de cana, né, numa área de plantação de cana, e aqui a gente vê o solo mais exposto, né, nesse momento pós-colheita. As máquinas vêm fazendo, né, as linhas para que dentro dessas covinhas a gente possa colocar as mudinhas. Esse é o momento, pessoal, que é importante a gente detalhar a exposição do solo. Com essa exposição, a ação do intemperismo, né, da chuva, acaba fazendo com que a própria água que escorre da chuva, ela possa levar para os corpos d'água mais próximos dessa propriedade tudo que ali superficialmente é colocado, incorporado ao solo, como por exemplo adubos químicos, né, e outros elementos que são interessantes para essa mudinha poder crescer, beleza?
Chegamos aqui no Rio Tietê. No nosso imaginário, o Rio Tietê é aquele rio canalizado lá na grande metrópole paulistana. Mas o Rio Tietê é muito mais que isso, ele corta todo o estado de São Paulo. O Rio Tietê é o nosso principal rio, é o rio histórico, o rio dos bandeirantes, o rio que ajudou a ocupação de todo o estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, ele nasce lá em Salesópolis e ele vai desaguar aqui próximo, ali no Rio Paraná. Gente, e aqui é a parte mais baixa do Rio Tietê. Lá em São Paulo é a parte mais alta. E olha a imensidão desse rio. Não parece nada com o rio da grande metrópole paulistana, né? Mas nós chegamos aqui numa área onde o Rio Tietê, ele está com características da grande metrópole paulistana, né? Por que, Jean? Porque nós estamos numa área onde ele está recebendo uma grande quantidade de matéria orgânica. E o professor Lucas, ele vai explicar essa relação em detalhes para vocês. Estamos aqui na margem do Rio Tietê, né? Aqui à esquerda o Rio Tietê, à direita o Rio Bonito, que é um afluente, né, do Rio Tietê. E dá para perceber mesmo como a água está bem esverdeada, né? Característica devido a isso, a presença dessas algas aqui, né? E também a presença bem comum aqui, bem observada, das macrófitas aquáticas. Gente, quando a gente tem esse tipo de proliferação exagerada, né, desses organismos no ambiente aquático, acaba tendo então essa coloração mais esverdeada, que a princípio, eu e você aí podemos pensar como um grupo de plantas ou algas que vão produzir oxigênio e até, de certa forma, poderia ajudar, né, no ecossistema aquático. Mas não é isso que acontece. Então, de por que essa água ela acaba ficando verde? Essa tom esverdeada é devido à alta proliferação de algas e inclusive também é possível de se observar as macrófitas aquáticas. Um bem conhecido nosso aí é o iguapé, beleza? Ou aguapé. Nesse caso, essas plantas se proliferam principalmente devido ao excesso de nutriente que para elas está disponível na água. E da onde talvez viria esse nutriente? Pensa comigo um pouquinho. Esse nutriente ele pode vir através de despejo de esgoto, beleza? Inadequado, de forma inadequada, não tratado, ou também pode vir devido a resíduos agrícolas. Portanto, a cana-de-açúcar, que é bem comum a atividade aqui no interior do estado de São Paulo, ela produz diversos resíduos, principalmente aqueles que ficam superficialmente no solo. Esse resíduo, o adubo químico, por exemplo, quando lixiviado ou lixiviado até a região do ambiente aquático, acaba induzindo esse excesso de nutrientes, causador aí da proliferação das algas. Mas tem um ponto interessante desse processo. Na eutrofização, quando essas algas se reproduzem, bactérias decompositoras, olha o tom que eu vou colocar, a palavra aeróbias, também se reproduzem, porque as camadas mais profundas da água, onde tem a proliferação das algas, não recebem a luz. E aí essas algas acabam morrendo devido à falta desta luz, e aí servindo aí de alimento, né, para essas bactérias decompositoras. No final, quando essas bactérias aeróbias também se reproduzem devido ao excesso de alimento para elas, elas acabam consumindo todo o oxigênio, levando aí a mortandade de peixes. Beleza? O Lucas explicou em detalhes para vocês, né? O porquê esse rio está com essa cor verde. Gente, se a gente for olhar, ainda a qualidade da água, ela parece melhor que a qualidade da água lá do Rio Tietê, do Morro Tietê, que atravessa a grande metrópole paulistana, né? Anos atrás, eu gravei nessa parte do Baixo Tietê, na cidade de Pereira Barreto, e até viralizou esse vídeo, onde eu coloco a mão na água e mostro como ela é
sem contaminantes, sem poluentes. Dá uma olhadinha quando eu gravei lá em Pereira Barreto. Vou mostrar agora para vocês o Rio Tietê aqui no interior de São Paulo. Rio belíssimo, importantíssimo para a economia do interior de São Paulo, aqui da cidade de Pereira Barreto. Pessoal, olha aqui, ó, isso aqui é a água do Tietê, ó, como a água é limpa, ó, olha a minha mão. E não é porque tá na margem não, se você for em direção ao rio, uma água totalmente sem contaminantes e poluentes. O milagre da natureza é que consegue renascer da ação absurda que o homem faz no ambiente urbano. Essa região apresenta uma característica econômica de quase todo o interior de São Paulo, o mar de cana. Então, você pode observar nas imagens que no caminho que nós fizemos de São José do Rio Preto até aqui na prainha de Juritis, no município de Glicério, você vê cana, mais cana, mais cana, mais cana. E aqui próximo, olha ali, gente, isso aqui é cana, cara. Então, ó, próximo ao Rio Tietê, que deveria ser uma área de preservação ambiental, uma APP, área de preservação ambiental. Olha o tamanho desse rio. Então, essa área de APP, ela não deveria ter cana, ela deveria ter o quê? Mata ciliar. Por quê, Jean? A área de APP ela é calculada de acordo com o tamanho do rio de margem a margem. Então, ó, dá uma olhadinha nessa tabela oficial que mostra o tamanho do rio e a quantidade de mata ciliar que deveria ter e de não ocupação dessa área. Mas aqui, gente, ó, ocupação de cana. Ocupação de cana. Lucas, cara, que impressionante tudo aquilo que a gente viu lá, impactante, né? E é legal a gente se colocar na vida das pessoas que vivem do Rio Tietê. É impressionante a gente falar isso, né? Viver do Rio Tietê, principalmente para a visão daquela galera que vive ali, em próximo, Sampa, né? Da área canalizada do rio. Mas as pessoas vivem do Tietê aqui no médio e baixo do rio. E aí a gente pode fazer uma relação importante com a questão da criação das tilápias, que é um meio importante ali de desenvolvimento da região, e também as práticas de atividade turística, né? Tem muito rancho, esportes náuticos ali, né? É legal para um biólogo você questionar sobre isso, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade de uma maneira que não se envolva apenas a parte ecológica, mas sim a sustentabilidade como a parte econômica, social, né? E a preservação ambiental também. Na região, as duas atividades são fundamentais e eu destaco a parte do turismo ecológico e que depende da saúde do rio para ter, né, a atratividade, porque é uma região que fomenta a proximidade do ser humano com o meio ambiente e, desta forma, o mesmo o pensa como parte deste, né? Então, esse distanciamento que a galera de São Paulo, por exemplo, não vê mais utilidade praticamente no Rio Tietê, aqui no interior do estado de São Paulo, a gente percebe que a gente tem uma proximidade muito maior e que isso é benéfico para a sustentabilidade, para a manutenção e proteção do próprio Rio Tietê. Lembrando que essa é uma atividade que movimenta muito dinheiro aqui na nossa região, que faz com que famílias, né, consigam sobreviver nas pequenas cidades do local, seja alugando ranchos, seja participando da venda ali, né, de bebidas e comidas na região. Vende iscas também, isso, né? Pra tem galera de tudo. aproveitar, né, da pesca. E aí chega essa parte dos peixes, né? Porque é um momento no qual a gente está vendo esse impacto ambiental, que não é só neste ano, isso já é corriqueiro na região, mas no momento em que a gente tem uma época religiosa e que movimenta muito da compra de peixes na região, ter um impacto na vida desses peixes, com certeza, foi ruim para a população. Como é feita a criação ali? É na pesca mesmo ou há outro tipo de organização ali para produção de tilápias? Também outra relação interessante. Ali é na forma de tanques rede. Então é como se fosse
um aquário aberto, no qual os peixes ficam aprisionados, né, contidos ali por meio de redes. E ali se utiliza dos próprios fatores ambientais do rio, como é o caso do oxigênio, para que esses peixes consigam se desenvolver. E aqui cabe 2 fatores interessantes, um pró e um contra. Qual é o pró? Bom, aqui eu tenho uma produtividade com baixo custo muito grande, então faz com que esse comércio seja vantajoso para a população local. Entretanto, a tilápia também é um peixe exótico. Isso. E nesse tipo de criação, existe a fuga, né, parcial desses peixes que podem também impactar na região. Bom, então é necessário um pensamento não só local, mas das próprias entidades que são importantes para a manutenção desse rio, para eles se unirem, se juntarem para ver o que podemos fazer para melhorar essas condições. A gente traz aí algumas entidades públicas também importantes, que é a Agência Nacional das Águas, CETESB, o Comitê de Bacias, a CETESB, o governo federal, né, as secretarias de meio ambiente dos municípios que fazem parte dessas bacias. Então tem que ter uma força-tarefa ali para minimizar o que já aconteceu e também não deixar acontecer nos próximos anos, que é algo que, conversando com os populares ali do entorno, é recorrente, né? Não é algo assim, nossa, aconteceu esse ano. Esse ano foi muito impactante, porque ficou muito verde o rio, né? Perfeito. Mas anos anteriores também a gente já viu esse impacto, tanto na TV quanto que foi relatado lá pelos populares. Tá, então a gente fez ali uma análise, né, dos possíveis agentes que levam a esse impacto ambiental. E o que mais deixou, assim, triste, né, foi a falta da mata ciliar, né, cara? A gente não viu quase nada. Quase nada. Alguns fragmentos também de vegetação que não é uma vegetação do local, né, muito mato. Qual é essa relação aí sobre o olhar da biologia, a importância da mata ciliar para minimizar esse tipo de impacto? A gente vê a mata ciliar como fundamental na manutenção da saúde dos rios para N fatores, né? Acho que claro, em toda a cidade, seria o efeito da redução do assoreamento, né? E dos problemas que esse assoreamento levam a esses rios. Aí eu vejo aqui na própria cidade onde eu moro, onde a gente capta muita água do rio para a gente conseguir utilizar em nossas casas, o assoreamento do principal rio aqui da cidade acabou levando um menor volume, né? E com isso a gente fica com o risco de não ter água suficiente para a população. Lá no local, e aí analisando sobre o impacto da eutrofização, né, gerado normalmente pelo adubo químico, né, lixiviado ali na região, a mata ciliar conteria, né, esse adubo sendo levado para a região. Seria como se fosse um filtro, evitando com que todo esse sedimento rico em nutrientes chegasse no local e causasse todo esse transtorno. Cara, você trouxe um ponto também que eu observei, que é a compactação do solo. Então, como ali você tem a plantação de cana, você tem ali os caminhões, né, até tratores que adentram ali para fazer a colheita e o peso compacta o solo. Consequentemente, você tem a chuva, essa água escorre para a parte mais baixa da topografia, que é sempre o rio, mas ela não percola, porque o solo está compactado pelo peso das máquinas. Então ele aumenta o escoamento superficial, então a água escorre com maior velocidade, chega no rio carregando todos os poluentes. Olha isso, cara, a gente faz as relações, né? Perfeito. E uma coisa ali que você fala, poxa, não, mas olha o potencial que ele tem de aumentar o impacto, né? E que aos poucos, ao longo do tempo, né, pensando nesse tipo de atividade de monocultura extremamente extrativista da estrutura do solo, o próprio agricultor acaba ficando cada vez mais refém de colocar adubo, né? Então esse adubo que antes era fixado, colocado naturalmente por ação de bactérias associadas com plantas, bactérias que viviam livres no solo, ele ao longo do tempo vai sendo lixiviado, então ele escoa com essa água, como você comentou, e aí o produtor tem que gastar mais dinheiro para auxiliar esse primeiro nutriente para a planta se desenvolver e ter uma certa produtividade que compense, né, o investimento. É legal explicar para o pessoal, né, que não é de áreas próximas aí a canaviais, como que é feita a relação econômica, né? Geralmente é uma família que tem uma grande extensão de terra, que no passado plantava café, que plantava laranja, uma pecuária ali
pequenininha, mantinha o sítio. Aí vem a usina, e a usina precisa de área para plantio. E é caro para a usina, e às vezes inviável economicamente, comprar grandes extensões de terra. Aí ela vem e arrenda a terra dessas famílias, por contratos, cara, de 10, 20, 30 anos. Fala o seguinte, olha, eu vou utilizar a sua área para plantio de cana por 20 anos e mensalmente a família vai ganhar X dinheiro. Aí a família pensa assim, nossa, dá muito trabalho manter o sítio, a gente está tendo prejuízo. Aí faz o quê? Entrega essas terras para a usina. Quando vai lá e planta, uma vez, colhe. Faz ali a tratativa mínima de cuidado do solo, que é necessário para o plantio do quê? De cana. Planta de novo, planta de novo, planta de novo. Colhe, planta, passa-se os anos, o solo morreu, cara. Exatamente. Você pega a textura do solo, é arenoso, claro. Né? É areia. Então, isso é importante também. Aqui no interior de São Paulo, no Planalto Ocidental Paulista, o solo já é arenoso, já é complicado. De natureza. Para você plantar, precisa de várias práticas agrícolas ali de manejo. E aí você vem com cana, que nasce em qualquer lugar, que ela exaure o mínimo de nutrientes que tem no solo. Então vai passando o ano, aquele solo está morto. E aí ele entrega esse solo para a família daqui a uns anos, cara, totalmente perdido. E aí essa família vai ter que recuperar esse solo para fazer algum tipo de prática agrícola. É assim que funciona a relação entre os dois agentes aí. Aqui cabe uma coisa interessante, então, a gente já começar a discussão, por exemplo, eu tenho essas questões, esses problemas. De que forma, portanto, essa agricultura convencional poderia ser substituída por uma agricultura alternativa? Porque são esses termos utilizados, né, Jean? O que é agora é o convencional e o que é o normal da natureza. Aquilo que a gente vê como soluções baseadas na natureza, que é o natural, sendo colocado como alternativa. Então eu vejo aqui vários manejos diferentes que poderiam ser colocados e que são ricamente abordados em questões de vestibular. Você pega a rotação de cultura, você pega a adubação verde, né? Então você tem diversas maneiras com que o solo poderia ser utilizado de uma maneira mais inteligente, diminuindo esses impactos, como você acabou de comentar da cana. E cana é uma das atividades que tem esse tipo de extração. Normalmente, se você quiser generalizar de maneira mais superficial, monoculturas de gramíneas, né? De monocotiledôneas, como milho, cana-de-açúcar, são as mais convencionalmente colocadas de apenas extrair. Existem plantas que auxiliam nessa fixação de nutrientes no solo, como a gente vê em vestibular. Cara, mas aí é aquele negócio, aí vem a análise crítica e econômica, né? É produzir, vender, lucrar. Eles não vão querer parar um determinado tempo para cuidar desse solo, revitalizar esse solo. Não, tem que plantar, colher, porque o negócio movimenta a partir do dinheiro, exportação de açúcar ou álcool, dependendo aí do cenário econômico global. E então, os interesses econômicos acima do ambiental, sempre. Né? O ambiental é o último aí no debate. E sendo que é o ambiente que proporciona esse valor econômico para eles. Uma coisa que eu estava estudando sobre isso, enquanto a gente visitava o local e também depois dele, foi assim, de que forma, antigamente, então vamos pegar os povos originários que aqui viviam, de que forma eles conseguiam ter essa alta produtividade, tendo um solo arenoso, como você comentou, utilizando o conhecimento da própria natureza. Hoje a gente sabe que seja aqui na região que era uma transição, né, entre Mata Atlântica e Cerrado, seja até na Amazônia, a gente tinha uma antropomorfização, né, uma atividade humana sobre o solo já grande na época. Então, o ser humano interage com a natureza, só que
na época antiga, de uma forma com que a natureza trabalhasse por ele. Hoje a gente descarta a natureza desse trabalho, fazendo com que tecnologias apenas façam a extração de nutrientes, e aqui estamos no problema ambiental, problema social, porque as pessoas que dependem dessa economia estão ali, né, sujeitas, né, sem esse valor para elas chegando, e também os problemas econômicos, seja para a atividade na região, seja para o estado como um todo. Cara, impressionante, né? Impressionante. Se a gente não mostra, só fala que o rio está verde, as pessoas falam, acha, Rio Tietê verde, coisa estranha, impossível. E a galera viu nas imagens, né? A gente presenciou. As aulas em loco, cara, elas são legais porque elas comprovam de fato com seus olhos os fatos científicos, né? E a partir de todas essas relações que a gente fez durante essa aula, né? Praticamente uma aula, né? A gente mostra para esse aluno essas relações e o resultado, que é um resultado negativo. Né? Então, o aluno ele tem que saber olhar de cima, ver como as duas áreas elas enxergam o problema, a relação das duas áreas e o problema. Né? E aí ele está com uma formação completa para fazer qualquer prova. Né? E já vai ser dessa forma que vai chegar para ele na prova, né? Seja na FUVEST, Unicamp ou Unesp, vai chegar com um problema que apareceu numa notícia. Isso. Vai chegar com uma situação no qual, com imagens, fica muito mais prático, né? E fácil dele memorizar. É isso aí, cara, que legal, valeu Lucas, cara, Lucas mandou muito bem nas análises da biologia, e ó, já recomendo seguir o Lucas nas redes sociais, tá o link aqui embaixo, clica, já segue, ele vai trazer várias informações complementares desse assunto, que é um assunto muito quente para as provas esse ano, aliás, para os próximos que o problema é recorrente, né, Lucas? Muito obrigado, Jean, pelo convite, galera toda da produção do Gabarita Gel, o Breninho aí pela companhia. Fica aí a dica, segue a gente nas redes sociais para mais notícias como essa. Agradeço toda a parceria. Valeu! Valeu, pessoal! Tamo junto!